Estamos vivendo nos últimos dias? Vejam o que Jesus Cristo disse sobre isso. Jesus Cristo nos disse que os últimos dias seriam difíceis para aqueles que acreditavam nele. Ele advertiu que haveria muita desordem, discórdia e até mesmo guerra. Jesus disse que haveria uma enorme quantidade de maldade e desonestidade, e que as pessoas se afastariam de Deus. Ele disse que os últimos dias seriam o tempo de julgamento e que o juízo final chegaria em breve. Jesus também nos advertiu que algumas pessoas tentariam nos enganar com falsos profetas e mensagens. Ele nos incentivou a orar constantemente e nos manter próximos a Deus, para que possamos resistir às tentações e desafios desses dias. No entanto, Jesus também nos deu esperança. Ele prometeu que aqueles que buscam a Deus e vivem de acordo com seus ensinamentos terão a plena proteção. Ele nos disse que Deus nunca nos deixará, e que nunca nos abandonará. Portanto, naqueles últimos dias, busquemos sempre a Deus e lutemos para seguir seus ensinamentos. Se fizermos isso, podemos ter certeza de que seremos abençoados e nos sentiremos seguros nas mãos de Deus. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vida e da consumação do século? O Mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à Terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais estão se cumprindo agora em nossos dias e todos os dias lemos e ouvimos os jornais, rádio e televisão. Inúmeros acontecimentos são várias estradas. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Analisando os sinais que antecedem a sua volta, podemos dividir em três partes. Primeiro, os sinais do mundo social. Segundo, os sinais do mundo natural. Terceiro, os sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Terremotos, fomes, pestes e guerras. Mateus 24, 2.6 a 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos, eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda a parte. Entre eles destaca-se o novo coronavírus, que eclodiu em Wuhan, China em 2019 e, desde então, se espalhou pelo mundo. Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental, do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em El Aziz, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia foi cumprida. Jesus profetizou que antes de sua volta o mundo estaria envolvido em guerras e fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e os versos 1 a 5 nos fala de tempos difíceis, desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes e a paz homens sem domínio. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram no dia 19 de maio de 1780, em que o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como Dia Escuro, na região leste dos Estados Unidos. Tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia, a lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar.
A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833 ocorreu uma deslumbrante queda de estrela, jamais vista, e esses sinais já se cumpriram uma vez. Mas antes da vida de Jesus se repetiram com maior intensidade os sinais do mundo natural, tais como os terremotos. Mateus 24 versos 4 e 5, tem falas sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs e no mundo são mais de 35.000 religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vida os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro, ele diz para nos acautelarmos porque muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia. Usarão os milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14, que apresenta o sinal de Deus onde indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1 verso 6. É um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é esse evangelho e sim o falso evangelho de Satanás. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em João, capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. Não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que essa pessoa tem é o espírito do inimigo de Cristo. Ou seja, comparar aquele que quiser fazer a vontade de Deus, deve comparar a doutrina da Bíblia ou aquilo que outros ensinam, porque Deus manda provar. De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Quais os meios que o inimigo usará para te enganar? Capítulo 11 versos 14, segundo Mateus são sinais, nas curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias e Satanás sabe que ele possui pouco tempo. Por isso sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O diabo quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro, pois também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Este grande conflito que começou no céu e passou pelo Éden, agora chegou até a você. Quem vencerá em seu coração? O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo, o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo motivo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós, ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara essas coisas começarem a acontecer. Exultai e levantai as vossas cabeças, porque será um indício de que a vossa redenção se aproxima. Devemos continuar ouvindo a voz de Deus, porque em breve vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de excessos, voracidades, de embriaguez ou dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Amém. Assim será.